Olá, seja muito bem-vindo ao A Verdade sobre a China. Imagine uma cena meio absurda, daquelas que parecem roteiro de filme distópico barato, só que com orçamento bilionário e boleto real no fim do mês. Em um terreno enorme nos arredores de uma cidade chinesa de segundo escalão, milhares de carros elétricos novinhos estão parados, alinhados em silêncio, cobertos de poeira, sem motorista, sem comprador, talvez sem futuro. Não é concessionária, não é pátio de entrega. É quase um cemitério de veículos elétricos. Um monumento de metal, bateria e promessa política encalhada. Durante anos, a indústria de carros elétricos foi vendida como o grande sonho tecnológico da China. Era a prova de que o país deixaria de ser apenas a fábrica do mundo para se tornar o laboratório do futuro. O governo despejou rios de dinheiro, governos locais correram para construir parques industriais, investidores entraram como quem compra ingresso para o próximo grande milagre econômico, e a propaganda dizia: este é o caminho para dominar o século XXI. Só que agora, esse sonho começa a fazer aquele barulho triste de bateria descarregando no meio da estrada. E o mais irônico é que a China não fracassou por falta de ambição. Ambição tinha de sobra, fábrica tinha de sobra, plano estatal tinha de sobra, discurso bonito tinha até para embrulhar presente de Natal. O problema é que quando uma indústria cresce mais rápido que a demanda real, mais rápido que a tecnologia verdadeira e mais rápido que a capacidade de gerar lucro, ela deixa de ser revolução e começa a virar bolha. E bolha, como todo brasileiro sabe, pode até brilhar no sol, mas uma hora estoura. Vamos começar com um homem comum, porque toda grande crise econômica, no fim, cai no colo de alguém que só queria trabalhar, pagar as contas e talvez comprar uma carne um pouco melhor no mercado. Um ex-engenheiro, que vamos chamar de Zhao, deixou um emprego estável em uma grande empresa para entrar em uma startup de carros elétricos. O salário era bom, o discurso era empolgante e a promessa parecia irresistível: participar da construção do futuro da mobilidade. Quem não gostaria? Era como se alguém dissesse: venha, você não vai apenas trabalhar, você vai mudar o mundo. E claro, com um contra-cheque melhor, fica ainda mais fácil acreditar na poesia. Só que a poesia durou pouco. A empresa de Zhao declarou falência de repente. Milhares de colegas perderam o emprego de uma vez. O último salário não veio, a compensação não veio, a segurança prometida desapareceu. Aquilo que antes era apresentado como o topo da tecnologia virou, nas palavras dele, uma montanha de ferro sem vida. A família dele tinha apostado nesse futuro. Agora, o futuro estava parado atrás de um portão fechado, coberto de pó, como um eletrodoméstico quebrado que ninguém sabe consertar. Mas a história de Zhao não é uma exceção dramática colocada aqui só para mexer com o coração do público. Ela é um sinal, uma peça do dominó, porque a crise que atinge sua antiga empresa está se espalhando por toda a indústria chinesa de veículos elétricos. Empresas que ontem apareciam como símbolo de orgulho nacional hoje lutam para pagar fornecedores, funcionários e dívidas. Algumas fecham discretamente, outras entram em colapso diante de todos. E o setor que deveria carregar a China para o futuro começa a parecer mais um caminhão atolado em estrada de barro. Poucos anos atrás, estimava-se que existiam mais de 500 fabricantes de veículos elétricos na China. Sim, mais de 500. Para comparar com uma imagem bem brasileira, é quase como se cada cidade média quisesse ter sua própria montadora futurista, sua própria Tesla local, sua própria plaquinha dizendo: aqui nasceu amanhã. Só que depois que os subsídios começaram a diminuir e o mercado ficou um pouco menos generoso, esse número teria caído para algo em torno de 50 empresas realmente sobreviventes. Ou seja, mais de 90% ficaram pelo caminho. E quando 90% de um setor desaparece, não estamos falando de ajuste normal. Estamos falando de ressaca depois de uma festa paga com cartão corporativo do Estado. O tamanho do dinheiro envolvido assusta. O governo central, governos locais, bancos e investidores privados colocaram somas gigantescas nesse sonho. Fala-se, ainda que de forma não oficial, em vários trilhões de Y-Ans despejados no setor. Para o ouvido brasileiro, pense em algo na casa de trilhões de reais. Não é dinheiro de cafezinho. Não é aquele Pix errado que a pessoa devolve com má vontade. É dinheiro suficiente para construir infraestrutura, financiar pesquisa séria, melhorar serviços públicos e transformar cadeias produtivas inteiras. Só que grande parte desse capital agora aparece na forma de fábricas vazias, carros encalhados, empresas fantasmas e dívidas que alguém, em algum momento, vai ter que engolir. A raiz do problema está numa combinação perigosa: subsídio fácil, planejamento político apressado e desprezo pela pergunta mais básica do capitalismo, que é: alguém quer comprar isso de verdade? No começo, os subsídios tinham uma lógica. Todo país que quer desenvolver uma indústria estratégica pode usar incentivos.
O problema não é incentivar, o problema é transformar incentivo em muleta eterna. E pior, em caça ao tesouro. Quando o governo paga para uma indústria crescer sem exigir eficiência real, logo aparecem empresas que não vivem de vender produto, mas de preencher formulário, inflar número e posar para foto ao lado de autoridade local. Foi exatamente aí que nasceram muitas empresas fracas, algumas com pouca tecnologia, pouca capacidade produtiva real e muita habilidade para captar verba. Algumas inflavam dados de produção, exageravam quilometragem, anunciavam planos grandiosos e se apresentavam como campeãs do futuro. Na prática, eram empresas construídas para sugar subsídio. É aquele velho truque. Se o Estado paga pelo sonho, sempre aparece alguém vendendo sonho de papelão com laço dourado. Outro ingrediente da crise foi a competição entre governos locais. Cada província queria seu polo de veículos elétricos. Cada cidade queria sua fábrica de baterias. Cada autoridade queria mostrar crescimento, emprego e inovação. No relatório oficial ficava lindo. Na realidade, o país começou a multiplicar plantas industriais como se a demanda fosse infinita. Só que não era. A China criou capacidade demais para um mercado que, apesar de grande, não conseguia absorver tudo. O resultado foi sobreprodução, carros demais, marcas demais, fábricas demais e, no fim, clientes de menos. Quando o dinheiro fluía, todo mundo sorria. Investidor sorria, prefeito sorria, executivo sorria. Até o PowerPoint sorria. Mas quando os subsídios começaram a diminuir e a competição real apareceu, o mercado fez sua pergunta cruel. Seu carro é bom? Sua bateria dura? Sua marca passa confiança? Você consegue dar assistência? Seu preço faz sentido? Você tem tecnologia ou só tem slogan? E muitas empresas simplesmente não tinham resposta. As gigantes mais fortes ainda conseguem lutar, mas as pequenas e médias que dependiam de dinheiro fácil foram caindo uma após a outra. Algumas não tinham escala, outras não tinham inovação. Outras não tinham caixa. Outras não tinham quase nada além de promessa. Quando a respiração artificial dos subsídios foi retirada, ficou claro que muita empresa não estava correndo uma maratona tecnológica, estava deitada numa cama de hospital financeiro. E o estrago não para nas montadoras. Uma indústria automotiva é uma rede enorme. Quando uma empresa de veículos elétricos quebra, ela leva junto fornecedores de bateria, chips, componentes eletrônicos, materiais especiais, software, concessionárias, transportadoras e uma fila enorme de pequenas empresas que esperavam receber. Um carro parado em um pátio pode parecer apenas um objeto sem dono, mas atrás dele existe um fornecedor sem pagamento, um trabalhador sem salário, uma família sem renda e um banco com mais um problema na planilha. Os trabalhadores das fábricas de bateria e componentes são alguns dos mais atingidos. Muitas dessas empresas dependiam de poucos clientes grandes. Quando uma montadora atrasava pagamento ou quebrava, o fornecedor perdia o chão. A fábrica reduzia turno, atrasava salário, fechava a linha e demitia. Para quem está no topo, isso vira reestruturação do setor. Para quem está na base, vira aluguel atrasado, escola dos filhos, remédio dos pais e a pergunta silenciosa: onde vou arrumar outro emprego agora? Os investidores comuns também pagaram a conta. Pessoas que colocaram economias em ações, fundos ou empresas ligadas ao setor acreditavam que o governo jamais deixaria uma indústria estratégica afundar. Afinal, ser a prioridade nacional parecia seguro. Mas essa é uma das armadilhas mais antigas da economia dirigida. Quando o Estado aponta para um setor e diz: este é o futuro, muita gente entende, isso não pode dar errado. Pode. E quando dá, não é o slogan que perde dinheiro. É a dona de casa, o aposentado, o jovem profissional, o pequeno investidor que achou que estava comprando um pedaço do amanhã e recebeu um boleto do ontem. As concessionárias, por sua vez, ficaram presas em outro pesadelo. Carros parados, estoque acumulado, clientes desconfiados, marcas desaparecendo e pós-venda virando uma incógnita, porque comprar carro já é uma decisão grande. Comprar um carro elétrico de uma empresa que talvez não exista daqui a 6 meses é quase um ato de fé. E fé no mercado automotivo não substitui garantia, peça de reposição e assistência técnica. Por isso, essa crise é maior do que o setor de veículos elétricos. Ela revela uma rachadura no modelo econômico chinês. Durante muito tempo, a fórmula foi parecida: escolher uma área estratégica, despejar crédito, mobilizar governos locais, construir capacidade em escala absurda e usar o crescimento como prova de sucesso. Funcionou em várias fases, principalmente quando a economia global estava absorvendo a produção chinesa e o crédito era abundante. Mas esse modelo tem um defeito: ele confunde quantidade com qualidade, confunde fábrica com produtividade, confunde investimento com eficiência, confunde movimento com progresso.
O caso dos carros elétricos é apenas a versão moderna, verde e tecnológica de um problema antigo. Antes era imóvel vazio, estrada pouco usada, parque industrial sem demanda. Agora é carro elétrico parado ao ar livre, como se o futuro tivesse sido fabricado antes de alguém perguntar quem iria dirigir. É uma imagem poderosa porque mostra que até uma indústria associada à inovação pode repetir os mesmos erros de sempre. Dívida demais, planejamento demais, mercado de menos. E aqui entra a lição para o Brasil. O Brasil também olha para a economia verde, para veículos elétricos, baterias, energia limpa, biocombustíveis e novas cadeias industriais. E faz sentido olhar. O país tem mercado interno grande, recursos naturais, matriz elétrica relativamente limpa, experiência com etanol e potencial para participar de uma nova fase da indústria global. Mas justamente por isso precisa aprender com o erro chinês. Desenvolver indústria é necessário. Fingir que indústria nasce apenas com subsídio é perigoso. O Brasil não deve rejeitar o futuro elétrico, mas também não pode entrar nele como quem entra em promoção de shopping sem olhar o preço real. Não basta criar fábrica para cortar fita. Não basta anunciar plano verde para sair bonito na foto. Não basta distribuir incentivos se a empresa não tem tecnologia, produtividade, cliente e capacidade de competir. Política industrial séria precisa de meta, cobrança, transparência e limite. Caso contrário, que começa como desenvolvimento, termina como cabide de subsídio para esperto bem vestido. A China mostra uma verdade simples. Não é porque algo se chama futuro que automaticamente terá futuro. Não é porque uma indústria usa bateria, aplicativo e painel digital que ela está imune à velha matemática do prejuízo. E não é porque o governo colocou dinheiro que o mercado vai obedecer para sempre. Uma hora o consumidor olha o preço, o fornecedor cobra, o banco fecha a torneira, o trabalhador sente. E o sonho, se não tiver base real, vira estacionamento abandonado. A indústria de veículos elétricos da China foi apresentada como um símbolo de poder nacional. Hoje, parte dela se transformou em alerta. Um alerta silencioso, estacionado em terrenos enormes, onde carros novos envelhecem sem rodar 1 quilômetro de futuro. Para o Brasil, a mensagem é clara. Inovação verdadeira precisa de tecnologia real, demanda real, gestão real e responsabilidade real. Porque quando um país constrói uma indústria apenas com dinheiro barato, vaidade política e propaganda, o resultado pode até brilhar por alguns anos. Mas no fim, o brilho apaga, a poeira aparece e o que sobra é uma pergunta incômoda. Quem vai pagar pela promessa que nunca saiu do estacionamento?